Então as mulheres talvez agora ouçam falar e falam assim, não, eu não tenho problema com pornografia não vejo nada de vídeo pornô. Você vai ver que muita mulher, ela tem visto pornografia, mas muita mulher tem lido conteúdo erótico, tem lido conto erótico. As mulheres precisam desse alerta. É lixo do mesmo jeito. Porque o conteúdo pornográfico é aquele que foi feito com uma meta, sabe qual? Excitar. Então é complicado porque quando você consome um conteúdo que foi feito para te excitar, o que você vai fazer com aquela excitação? Vai ter que botar para fora de algum jeito. Então, a primeira alternativa que surge é a masturbação. Porque uma vez a pessoa ficando excitada, ela entrou em contato com um negócio que mexe muito com a gente, prazer. Ter prazer num dia difícil, ter prazer num dia em que você está tensa, ter prazer num dia que você está carente, ter prazer num dia que você está infeliz, ter prazer num dia que você está nervosa, ansiosa, você está entediada. Você pensa assim, por que abrir mão disso se nesse momento eu estou tendo prazer? A tendência é que aquilo que deu prazer, que despertou aqui, vai inundar o resto do meu corpo. E aí a hora que chega no resto do corpo, a sensação vai ser de mais excitação e de mais prazer. Então, por que abrir mão dessa onda tão deliciosa? Certo? Então, é a hora que você dificilmente volta, é a hora que você avança. E quando avança, no mínimo, para masturbação, quando não, para, de repente, uma relação sexual virtual ou algum objeto, ou então estar com alguém. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Eu estou aqui hoje para fazer uma live muito especial. Quem já está pronto aí para essa live? Eu estou aqui, assim, muito empolgado, muito feliz, mas principalmente a sensação que eu tenho é da realização de algo que Deus tinha de promessa para mim já há muito tempo, que era estar em contato com essa mulher de Deus. Essa pessoa mais que especial, né? Ela é uma pessoa que eu admiro e sempre admirei desde quando eu comecei o trabalho nas mídias sociais. É alguém muito especial. É alguém que de verdade assim influenciou muito a minha vida e até o meu chamado. E nós vamos ter aqui conosco essa mulher que eu admiro tanto. Vem comigo, uma autoridade não só no assunto sexualidade, mas no assunto ser humano, na cosmovisão bíblica. Eita, lindeza do Senhor Jesus, minha querida Deia, Andréia Vargas. Oi, minha querida, boa noite. Boa noite, como que você tá, minha irmã? Estou muito feliz de estar aqui com você, de estar aqui com o seu público. Que coisa boa, viu? Obrigada, obrigada demais. Tá me ouvindo direito? Vou falar um obrigado bem mineiro. Obrigado a você! É uma Maravilha, agora. Hawaii. Que coisa boa. Eu pensando que nem se eu, assim, nos melhores sonhos, sabe aqueles sonhos que você fala, ai não, volta a sonhar, não quero acordar. Eu não pensava que Deus ia nos apresentar nesses momentos. Eu estou feliz demais. Olha, temos amigos em comuns que falavam tanto. Um dia você tem que conhecer André Vargas. Não, você já conhece o Ministério da André Vargas, o pastor Cote, o Márcio Teixeira. Foi quem, amor? Acho que a gente conversou também, foi com o Ricardo Robortella. Tanta gente. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso conhecer. E a partir do momento que eu te conheci pelas mídias sociais, nunca mais eu fui a mesma. Saiba disso. Foi doçura da sua parte, viu? Não. Doçura da sua parte. Foi chave para decisões muito sérias, muito pontuais na minha vida. Foi chave para decisões, abrange decisões familiares, porque através do meu ministério, coisas mudaram na nossa casa, onde moraríamos, montar estúdio, não montar estúdio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo porque alguém disse sim para o Senhor e para aquilo que Ele colocou como missão diante dela, essa mulher guerreira, chamada Andréia Vargas, do Ministério Avalanche, desse lugar que nem é abençoado, porque já começa chamando Espírito Santo, né? Vitória do Espírito Santo. Meu Deus, como me falha a memória! Vitória do Espírito Santo. Como pode
não ser bênção, morando e residindo e tendo como base o headquarters, né? Seu sediado em vitória no Espírito Santo. É isso aí. Não tem nem É isso como aí. não ser bênção. Eu só posso resumir uma palavra: gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao Senhor, porque Ele faz conexões do jeito dele, na hora dele, da loucura que pra gente é, e às vezes nós não nos sentimos nem dignos, e Ele faz da maneira dele. Então, recebo o abraço do meu público, daqueles que, como eu, vão aprender a te amar, tá bom? Obrigada, minha Seja bem-vinda. Obrigada. Graça e paz, gente. É o que eu desejo, a graça e a paz de Deus, a graça e a paz de Jesus para o coração de cada uma das pessoas que estiverem aqui com a gente. Aleluia. E aí, olha, minha irmã, quando você propôs a nossa temática para essa live, eu tenho que te confessar que eu fiquei meio assim, ai Senhor, será que eu domino esse assunto no nível da Déia? Porque eu sei que qualquer assunto que eu trouxer aqui você faz sem querer puxa saco, como diz o outro, mas você faz com muita maestria. Principalmente se é um assunto ligado à intimidade, aos assuntos da mulher, né? A tudo que nós estamos vendo aí nessa mudança que até o sistema público no Brasil está sendo que ser transformado, leis tendo nomes de crimes que nunca existiram, tudo está se transformando porque as coisas estão num constante movimento. E você nos propôs Gênesis 2, 25 e 2 Samuel 13. E eu tô com o coração acelerado. Eu confesso que eu vou ter que surfar na sua onda, porque eu gosto desse assunto, mas eu sei que Deus te pôs na minha vida para que eu bebesse dessa fonte. E eu, se você me permite, eu ia te fazer uma pergunta até indiscreta. Por que esse assunto? Essa já é uma pergunta para a gente começar, então? Tamo junto. Por quê? Porque eu falei assim, olha, ela tá indo num ponto delicado, né? E não é um ponto só delicado, pertinente demais para agora. Então, como alguém que te conhece um pouquinho, você não me conhece, mas eu te conheço muito por acompanhar seus conteúdos, eu entendi assim, ela não põe só o dedo na ferida, ela vai lavar lá dentro. Ela vai fazer do jeito que é próprio da Andréia fazer, não é isso? Então, tenha liberdade, porque Gênesis 2, 25 e 2 Samuel 13. Ok. Gênesis 2, 25 diz assim: Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eu acho esse versículo um dos mais sublimes em termos de fotografia do que um dia Deus planejou para a humanidade. Aqui na minha Bíblia está em uma linha. Um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, a nudez não era um problema, estar com alguém não era um problema, estar com alguém diferente não era um problema, estar a dois não era um problema, estar lidando com a própria nudez não era um problema, a nudez do outro não era um problema. Estar nu com o outro diferente, na presença de Deus, não era um problema. Não era um problema ser gente, não era um problema estar com gente, não era um problema estar com Deus, não era um problema estar na terra. Não era um problema. Esse era o plano de Deus, que a gente vivesse desse jeito, tendo uma profunda liberdade nele, e por causa da liberdade nele, a gente poder ser livre com a gente e com o outro. Eles foram os únicos, Renata, que conseguiram viver assim. Eles foram os únicos. A gente não sabe o que é isso. A gente não teve a chance ainda de experimentar isso, porque mesmo vivendo isso, esse é o último versículo
versículo de Gênesis 2. Em Gênesis 3 vem o relato da maior tragédia, que foi pegar um relato de Gênesis 2, 25, esse que eu li, e rasgar fora a fora. Nós perdemos isso. Então, estar com o outro passou a ser um desafio. Estar com a gente passou a ser um desafio. Estar com Deus passou a ser um desafio. Estar vivo passou a ser um desafio. Então, a vida da gente, quando a gente vira o capítulo de Gênesis 2, 25 para o próximo, que é Gênesis 3, a nossa vida como humanidade não foi mais a mesma. Nunca. E essa conta chega até hoje para a gente. Então, como que a gente não vai abordar? Eu vou te dizer, então, começar a responder a sua pergunta. Por que isso? Eu vou te dizer, às vezes a gente, me parece, que a gente, às vezes, sabe dar nome para os problemas, quando muito, tá? Sabe dar nome para os problemas que a gente enfrenta. E aí a gente pode começar desembestadamente querer resolver os problemas. Ah, eu tô com problema na família, tô com problema com os filhos, tô com problema conjugal, tô com problema aqui e ali, tá? Só que daí o que acontece? A gente pode desembestar, querer resolver e perder a noção de ideal. O que eu queria que a gente lembrasse hoje aqui é o seguinte: a vida começou com um plano muito, muito bom e a gente não pode esquecer disso. Muito bom. Muito bom. Era tudo muito bom. Não faltou nada. Pra você ter ideia, Renata, você parar para observar, a terra era sem forma e vazia. Deus teve o cuidado de, nos primeiros dias, organizar o problema da terra da falta de forma. Nos outros 3 dias, Deus foi organizar o problema da falta de conteúdo. Isso significa, então, que Deus foi resolvendo o problema dessa casa que estava desorganizada. Ele vai preparando a casa, ele vai preparando o ambiente, a despensa, ele vai preparando tudo. Quando está tudo praticamente pronto, é quando ele traz à humanidade a vida. E o que é mais legal, no 6º dia. Isso significa que o ser humano ele foi criado para usufruir de tudo o anterior. O 7º, o descanso. Entende? Então, a coisa maravilhosa que existe é a gente poder lembrar que Deus existe, que Deus criou a humanidade, que Deus se importa com a humanidade. Independente do que digam, independente se creem ou não, Deus existe e se importa com a humanidade, Ele é bom. Então é bom que todo mundo que está aí se lembre disso. O mais interessante disso aí que você falou é olhar para a nossa sociedade hoje e entender uma realidade literalmente quase que exatamente antagonista a tudo que você falou. Problema com isso, Renata, muito ferida com Deus. Concorda comigo? Ferida com Deus. Muito ressentida com Deus. Muito. Porque acreditou numa narrativa de que Deus fosse mal e rasgou com tudo aquilo que Deus planejou. Então, por que eu pensei da gente começar com esse texto? Porque existe um ideal de mundo que é maravilhoso. E esse ideal de mundo não foi uma concepção nossa. Foi uma concepção de Deus, o Criador, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Original. Para a humanidade. Né? O plano é muito bom. Na verdade, o plano é bom, é agradável e é perfeito. Entende? Aleluia. E aí, sim, aí veio Gênesis 3 e aí foi uma mudança, uma ruptura total da direção deixada por Deus e essa conta chega. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente lembrasse é isso, para que todo mundo que estiver nos assistindo se lembre que, independente das circunstâncias que as pessoas possam estar vivendo, independente do estrago que elas possam estar experimentando na vida, a revolta, a dureza de coração, a indignação, a fúria, inclusive, contra Deus, contra, inclusive, o povo de Deus. Meu Deus. Quero lembrar que Deus continua sendo bom, que Deus continua podendo fazer aquilo que a gente não imagina, que Deus continua se importando com a humanidade e que Deus pode nos socorrer agora, se a gente clamar a Ele. Então essa é a primeira coisa. Deus não tem problema com a sexualidade humana, Deus não tem problema com a nudez humana, Deus não tem problema com a vontade do ser humano de se relacionar, nada disso. Até a queda acontecer. O plano de Deus era esse. Então, para começar, eu acho que consegui responder pelo menos o porquê do primeiro versículo.
Sim, sim, dá para já começar a ignição de engolir uma realidade hoje completamente contrária àquela que você acabou de colocar proposta pelo Senhor, né? Só isso aí já, por si só, daria 10 horas de live, só isso aí. Porque não tem nada mais relevante do que hoje você falar dessa forma de viver que está adoecendo não só as pessoas, como a gente também, que a gente está inserido nisso, né? Então você acaba sempre sendo respingado por essas feridas, né? Pessoas feridas ferem, e você vai caminhando assim, né? Meu Deus, agora eu entendi, ideia. Por que você escolheu Gênesis 2:25, minha irmã? E aí partimos lá, né? Em 2 Samuel 13. O que é legal também, Renata, a gente ouvir, a gente reler esse texto, sabe para quê? Para inclusive a gente ter saudade. A gente ter saudade disso. A gente saber que Faz eu chorar nessa live, não. Negócio, isso não estava no combinado. a gente ter saudade desse Deus maravilhoso e a gente querer sempre correr para Ele. A gente ter saudade do plano dele e a gente sempre se lembrar que o plano dele com certeza é melhor que o nosso. É melhor que A gente ter saudade da nossa casa, que é celestial, entende? E a gente ter saudade do céu e querer vivê-lo na terra. Aleluia. Entende? Então, tudo isso é importante para a gente lembrar. E ter saudade de um tempo em que a palavra por si só nos dava todas as respostas necessárias, né? Sem muitas coisas humanas, mas tudo celestial, tudo dele, né? Porque foram se incrementando tantas coisas e foram se colocando padrões tão inalcançáveis e tão carnais, por assim dizer, né? Onde nós quase que nem pegamos na palavra para dizer daquilo que Deus quer fazer. Quase que a gente vive nos usos e costumes, né? Menina, até lembrei de uma coisa aqui. Eu tenho aqui na minha sala. Você sabe o que é isso aqui, Renata? Ah, sei. Esse aí é para ver se tá tudo no prumo. Então, isso aqui é o seguinte, ó. Você olha para uma superfície, você fala assim, você bate o olho e você fala assim, não, claro que isso aqui é plano, claro que isso aqui é reto. Você bate o olho, você acha que tá. Só que você só vai ter certeza se você tiver uma referência que seja segura. Compreende? Por quê? Porque os nossos olhos enganam, porque as nossas percepções podem ser equivocadas, entende? Então, o que eu quero dizer, esse aqui é um nível, eu tenho estou só usando como eu aqui também. E aí o que eu quero dizer, a gente pode até bater o olho para uma superfície e dizer, ela tá ok. Mas a gente só na minha concepção tá ok, né? Na minha concepção. Isso, e a gente só vai conseguir ter certeza se a gente consultar uma fonte que seja absolutamente segura, verdadeira. Então, quando você falou assim, como que a gente complicou a vida e a gente começou a viver do nosso próprio jeito, é a gente começar a chamar de reto sem consultar uma fonte segura, que no caso é a palavra de Deus. Então, uma vida em que a gente sai para viver relacionamentos, afetividade, identidade, conjugalidade, finanças, carreira, seja o que for, lazer, cultura, esporte, qualquer coisa, sem consultar uma fonte segura, olha, você pode até ter alguns ganhos, você pode até ter umas experiências, mas do ponto de vista de uma realidade que foi trazida à existência por um Criador, significa o seguinte, que eu saio pelo mundo a chamar de reto, sem ter consultado um nível. Sem ter nem noção do que eu estou falando. Então, a palavra de Deus, ela tem esse papel para os que creem. Então, nós fomos agraciadas por uma porção de graça, sem merecer, para a gente crer
que a palavra de Deus foi toda inspirada por Deus e é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, repreensão e para capacitar a gente a toda obra, boa obra, né? Então, por isso que a gente, quando vai falar de assuntos tão contemporâneos, como é o caso, por exemplo, da sexualidade, como é o caso de relacionamentos, de afetividade, a gente volta para a Bíblia. Não é porque a gente não tem outras fontes, não. A gente sabe que existem outras fontes e muitas fontes podem, inclusive, ter contidas nessas fontes flashes de verdade. Sim. Agora, Sim. uma coisa é conter a verdade, outra coisa é ser a verdade. E, aleluia. Então, a palavra de Deus, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Então, aí a gente vai para uma fonte primária, que é a palavra de Deus. Por isso que a gente hoje fala de sexualidade a partir da palavra de Deus, a partir das Escrituras, da Bíblia Sagrada, porque a gente entende que ela é o nível de Deus para a gente viver a vida. Faz sentido? Faz sentido. E assim, quando você começa a colocar esse nível de Deus, aí quer dizer, você está dando highlight, né? Assim, colocando luz naquilo que é prioritário. Uhum. Automaticamente, tudo que é mentira, né, vai caindo por terra, né? Então aí, quer dizer, existem alguns padrões que nós, diante da Bíblia, entendemos como pecado, como errado, mas aí você não começa olhando para os padrões ou para as atitudes. Você começa indo lá na raiz, aonde eles deveriam ter sido tratados há séculos atrás. Você não é aquela médica que vai olhar meu dedo queimado e ficar questionando o jeito que vai sarar aquele dedo. Você vai olhar o que causou o dedo queimar, né? E isso eu preciso aprender com você. Ai, mas é muito generosa, meu Deus. Menina, eu fiquei pensando essa sua ilustração, ela é muito interessante mesmo, tá? Essa aí do dedo queimado. Muito interessante. E você quer ver uma que eu uso, que eu acho que também pode contribuir com essa aplicação aí que você trouxe? Você sabe que muita gente chega e fala assim, olha, eu tenho um problema com pornografia. E, por exemplo, eu sei que talvez a gente tenha muita mulher aqui assistindo, né, hoje. Então as mulheres talvez agora ouçam falar e falam assim, não, eu não tenho problema com pornografia não vejo nada de vídeo pornô. Então, você vai ver que muita mulher, ela tem visto pornografia, mas muita mulher tem lido conteúdo erótico. Tem lido conto erótico. Então, as mulheres precisam desse alerta. É lixo do mesmo jeito. Porque o conteúdo pornográfico é aquele que foi feito com uma meta. Sabe qual? Excitar. Então é complicado porque quando você consome um conteúdo que foi feito para te excitar, o que você vai fazer com aquela excitação? Se masturba. Você vai ter que botar para fora de algum jeito. Então, a primeira alternativa que surge é a masturbação. Primeira alternativa. Aliás, já é feito nesse viés. Sim, então ela é feita, o conteúdo pornográfico. Ele pode ser em formato de vídeo, ele pode ser um conto erótico, ele pode ser uma imagem, uma foto, não importa. Ele é feito, quer dizer, importa. Mas o que eu quero dizer é, o que é importante para quem produz é atingir essa meta, que é de excitar a pessoa. Porque uma vez a pessoa ficando excitada, ela entrou em contato com um negócio que mexe muito com a gente, prazer. E aí, ter prazer num dia difícil, ter prazer num dia em que você está tensa, ter prazer num dia que você está carente, ter prazer num dia que você está infeliz, ter prazer num dia que você está nervosa, ansiosa, ter prazer num dia que você está entediada, você pensa assim, por que abrir mão disso se nesse momento eu estou tendo prazer? Então é a vontade de o quê? De deixar acontecer. E uma vez entrando em contato com aquilo que dá prazer e dizendo assim, olha, eu não quero abrir mão disso, a tendência é que aquilo que deu prazer, que despertou aqui, aqui no meu cérebro, região ali do prazer, vai inundar o resto do meu corpo. E aí a hora
que chega no resto do corpo, a sensação vai ser de mais excitação e de mais prazer. Então, por que abrir mão dessa onda tão deliciosa? Certo? Então, é a hora que você dificilmente volta, é a hora que você avança. E quando avança, no mínimo, para masturbação, quando não, para, de repente, uma relação sexual virtual ou algum objeto, ou então alguém, estar com alguém. E aí o que acontece? Veja bem, aí a pessoa chega e fala assim, olha, eu tenho então um problema com pornografia. Aí quando a gente entra no universo, eu descrevi aqui, olha, teve o conteúdo pornográfico, mas olha o tanto que desembolou, o tanto que desenrolou. Foi caminhando até chegar nele, né? Então, assim, o problema é de pornografia? Não. Então aliás, o problema é só de pornografia ou a pornografia fez a denúncia de um estado do coração de profunda escassez, aridez. Entende? Aí o que a gente pode correr o risco? Então o primeiro ponto que eu estou trazendo é o seguinte, as pessoas às vezes acham que a questão sexual acontece primeiro da cintura para baixo. Antes fosse, seria muito fácil de resolver. As pessoas acham que porque aconteceu da cintura para baixo, pelo menos foi alocado ali onde a gente identifica. Então, por exemplo, viu um conto, leu um conto erótico e aí se masturbou. Tá, então o problema está acontecendo da cintura para baixo, esse foi o fenômeno? Não. O fenômeno já está o quê? Da cintura para cima. A gente tem que lembrar. Então as pessoas vão ser agora, passar por um segundo desafio. Então tá, não é da cintura para baixo, é da cintura para cima. Então é onde da cintura para cima? Aí a pessoa fala assim, já sei. É porque eu estava triste, é porque eu estava ansiosa. Então é emocional. Emocional. Olha, a emoção, ela diz muito sobre nós. Mas eu vou falar, a emoção, ela já é uma declaração de como está o nosso coração. Aí você fala, peraí, emoção e coração não são sinônimos? Não. Biblicamente não. Uau. Coração é como se fosse a sede onde acontecem as principais decisões da nossa vida. Uma delas é a nossa emoção. Compreende? Antes de haver emoção, já existe um compromisso fundamental do nosso coração com alguém. Uau. Ou é Deus, ou é a gente, ou é o outro. Compreende? O que eu quero dizer? Que o que acontece da cintura para baixo só é uma denúncia do que acontece da cintura para cima, a saber, no nosso coração. O João, nosso amigo, querido João da Movie Maker, ele cuida do Márcio, do Lamartine, de uma galera, cuida de mim também, né? Porque eu também sou parte. Juninho, pastor Antônio Júnior, tá fazendo uma pergunta, Odeia. A dopamina é o fator principal e o que pode causar prazer espiritualmente? Então, por isso que o que eu queria comentar isso a respeito do coração bíblico, porque o coração bíblico não é o coração da indústria, não é o coração das vitrines de loja, entende? De coraçãozinho, não. O coração bíblico, ele vai além. E só a palavra de Deus apresenta essa leitura tão profunda sobre o ser humano a partir do coração. Entende? Então é ali no coração que acontecem os principais compromissos, que são os compromissos fundamentais da nossa vida, o que move a gente. Aí o que eu quero dizer esse coração, ele bíblico, ele é a sede da nossa existência. Faz sentido isso? Faz. E esse coração, ele foi feito com um vazio do tamanho de Deus. Por isso que não tem nada que você coloque que possa preenchê-lo. Por isso que você pode ter acesso às principais fontes de dopamina. Quer dizer, você pode ter acesso aos principais para suprir, para elevar, para ativar a sua dopamina. Nada disso dá conta de concorrer
com a competência exclusiva de Deus em preencher o vazio que a gente é. Uau. Então, como é que a gente preenche isso espiritualmente? Com uma pessoa chamada Jesus Cristo preenchendo o nosso vazio. Uau. É assim. Por isso que o problema, olha se faz sentido isso, Renata, não é a pessoa deixar de gostar de pornografia. É a pessoa talvez reconhecer que a pornografia dá muito prazer, mas ela decidir amar mais a Cristo, ainda que ela goste de pornografia. Então, na verdade, a nossa vida não é sobre amar menos o pecado, é sobre amar mais. Agora, o segredo é amar mais a Cristo. Ame mais a Cristo e o pecado se torna periférico na sua vida. Eu acho assim que a gente tem que considerar duas coisas. Uma, ninguém aqui é salvo porque porque conseguiu agradar a Deus. Ninguém, nenhum de nós aqui é salvo porque teve um charme especial, porque Deus viu alguma coisa e falou, tá lá, ó. Não. A gente é salvo por mérito exclusivo de Cristo, que veio atrás de nós e nos laçou com laços de amor. Éramos brigas, éramos inimigas de Deus. Estávamos com o nosso coração inclinado lá para o outro lado. Não é que a gente fazia coisa errada, é que a gente fazia muitas vezes a coisa certa com motivação errada. Sim. Até o bem que a gente fazia para a nossa própria glória. Entende? Então a gente, de fato, depois que virou esse capítulo 2 para o capítulo 3 de Gênesis, a serpente chega, Satanás ali na serpente, o diabo na serpente, e oferece o seguinte, fique livre de Deus. Seja Deus, fique livre dele. Começa agora a tomar suas decisões. Você pode muito bem definir o que é bom, o que é mal para a sua vida, para a sua família. Quando Eva viu a proposta, imaginou que seria maravilhoso ficar longe de Deus, porque Deus deveria ter mentido. Parecia, pela narrativa da serpente, que Deus tinha mentido, e tinha mentido porque ele não era tão bom assim como ela imaginava. Então, Eva imagina um mundo sem Deus e fala assim, é para lá que eu vou. Pega o fruto, come e dá para o seu marido que come também. Quando Adão come, o pecado entra no mundo pela posição federativa dele. O pecado entra no mundo e o pecado está em nós, a humanidade, desde aquele dia. Isso significa que inaugurou na humanidade um jeito de viver que é o seguinte, eu é que sei os pensamentos que tenho a meu respeito. Digo, não o Senhor. Então ali é quando grande sou eu, concorre na sua insanidade com o grande eu sou. Entende? Sim. Então, foi a maior tragédia de toda a realidade. E isso, gente, nenhum de nós tinha condição de reconhecer, sabe? De imaginar como sair dessa. Sim. Inclusive de querer sair dessa. Então, Deus veio atrás de nós, na pessoa do Senhor Jesus. Você tem ideia do que é isso? De Deus ir atrás de Adão e Eva, que estavam fantasiados de moita, sabe? Dentro de um mato, fazendo de conta que era um planta. Pensa, a imagem de Deus fantasiada de planta, dentro de uma moita. Não. Entendeu? E aí ouve os passos do Senhor. Ali quem era? Ali era o Senhor Jesus, que chega para eles e pergunta, chega para Adão e pergunta, onde é que você está? E aí, quando ele reconhece, olha, ouvi os seus passos, tive medo porque estava nu, por isso me escondi. Quem te fez saber que estavas nu? E ele fala, a mulher que tu me deste. Em outras palavras, Deus, você errou comigo e me deu essa mulher. Você é culpado. Você é culpado de eu estar nessa... Uau! Entende? Então, esse mau hábito, essa canalice de transferir para Deus. Com essa perspectiva, realmente. É uma canalice da nossa parte de caráter. De transferir para Deus as nossas péssimas decisões. Uau. Isso já é um pecado antigo, que a gente já naturalizou. Compreende? Resultado,
Veja bem, Adão, quando cai em pecado, ele teve a falta de hombridade de reconhecer que estava Canalice mesmo, de reconhecer que estava nu por causa do pecado e na soberba empina o nariz e fala, já sei como resolver. A gente tampa aqui, ó. Compreende? Então, veja bem, além da gente errar com Deus, a gente ainda quer consertar nos nossos termos. Veja bem, todos nós merecíamos a condenação. Todos. Agora, ali, o Senhor Jesus fala com Adão, fala com Eva e fala com a serpente. E para a serpente, o Senhor Jesus fala, um dia virá a semente da mulher que esmagará a sua cabeça. Uau. Está falando dele, Renata. Sim. É o Senhor Jesus dizendo um dia, eu virei Gênesis 3:15. para remover essa dívida, para comprar o povo de Deus para Deus de volta. Aleluia. Entende? Então, veja bem, aí você vai me dizer que o problema de alguém é pontualmente a pornografia? Deixa eu te falar, muita gente vai para o inferno sem usar pornografia. Entende? Por quê? Porque o chamado de Deus para nós não é para a gente não ver isso ou aquilo, é para a gente adorá-lo, é para a gente amá-lo mais que tudo. Então, muita gente tenta não fazer coisa que entende ser errado, não bebe, mas não bebe por amor a Deus. Não fala palavrão, mas não fala palavrão, não é por amor a Deus. Às vezes é mais por o quê? Por um compromisso moral com uma imagem, uma estética, compreende? Mas não tem nada. Às vezes é de adorar. por orgulho, né? Para manter o status de alguma forma santo demais, Isso. religioso, Então, demais. Por isso que a salvação, ela é uma dádiva, assim como a sexualidade é uma dádiva. Só que depois da queda, ela se torna um tormento. Por quê? Porque se eu não volto a ter uma vida de paz com Deus, isso é possível por meio de Cristo, eu tiro proveito das coisas que Deus criou para viver do meu próprio jeito. Uau. Então eu ainda posso ter prazer, a pornografia dá prazer, mas você continua vazio. Mas sabe quando eu estou tomando alguns pontos assim, porque eu queria de uma forma prática que, de repente, a gente conseguisse entregar algumas chaves. Meu bem, ele está na live, né? Ele já começa a ir fazendo as perguntinhas deles. Lá vem ele, ó. Então, a abstenção ao pecado não é sinônimo de santidade? Olha que pergunta linda. A abstenção ao pecado pode ser um sinônimo de santidade se for para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Sim. Tem gente, veja bem, nós sabemos quais são os 10 mandamentos. Sim. Tem gente que vai, por exemplo, fugir daquilo que está escrito ser pecado. A pergunta é, por qual motivação? Os fariseus, por exemplo. Os fariseus fugiam daquilo que a lei condenava, eles colocavam a régua, inclusive, mais alta. Bem mais alta. Mas é o seguinte, o Senhor Jesus foi parar na cruz, muito por causa deles. Por causa deles. Entende? Claro, o Senhor Jesus iria, porque veio para resolver o problema do pecado. Sim. Mas os fariseus, eles estiveram do lado que curtiu, entende? Então, o que eu quero dizer é que a gente é tão... Hipócrita, nosso né? coração, ele é tão enganoso que ele é capaz de saber que algo é pecado porque está escrito na lei de Deus, procurar não fazer aquilo, inclusive com a motivação errada. Então eu diria o seguinte... Essa é muito profundo isso. O compromisso maior... Eu falo isso porque, olha, eu conheci gente que veio fazer escola aqui conosco, que um dia falou aqui para mim, que a pessoa passou a vida inteira procurando a libertação de determinado pecado sexual e chegou a uma conclusão.
no MEC da escola, que ele amou mais a libertação do que o libertador. Então, eu quero que você saiba, às vezes a gente passa uma vida inteira tentando ficar livre de determinado pecado, não por amor a Deus. É por amor ao ego de querer dizer eu venci. Yes. Mas o primeiro grande mandamento qual é? É amar a Deus acima de tudo. Aleluia. Então nós fomos chamados por um Deus que é amor, que é santo, 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 que é amor e que quer ser amado por um povo. Entende? Mas amado não é usado. É amado, não é manipulado. É amado, não é seduzido. Entende? Não é ludibriado, não é manipulado. Então o que o Senhor quer é ser amado. Agora, como que nós vamos amar a um Deus se a gente estabelecer nos nossos termos? Não. Compreende? Um exemplo simples. Se você quiser me agradar com uma comida, você não vai me dar um prato de coentro. Eu Também não suporto coentro. Detesto. Entende? Então, veja bem, quando você ama a Deus, o que você vai querer saber? Como é que o Senhor se sente amado? Como que é amar o Senhor? Entende? Então, isso é amar alguém acima de tudo. E aí você chega e descobre o seguinte, nossa, mas isso que Deus chama de amor a Ele é um negócio que para mim me dá muito prazer. Aí agora você vai ter que escolher quem você quer agradar mais. Entenda, todo santo dia nós teremos a oportunidade de frustrar alguém. A pergunta é quem? Quem? Se sou eu ou Deus. Aleluia. Aquele que escolhe ser frustrado para agradá-lo, esse é aquele que ama a Deus mais que tudo. Uau! Detalhe, fazer isso me dá um gozo que se eu fizesse algo por mim, acima de fazer para Deus, não daria o mesmo gozo. Eu não conseguiria nem 1% do mesmo prazer. Isso. Uau! Pois fez para amar a Deus acima de tudo. Não tem jeito. E a gente vive bem assim. Eu acho que eu respondi a pergunta sobre abstenção. Então, eu tinha falado assim, a respeito de duas considerações. A primeira é a respeito da salvação. Eu falo isso, sabe por quê? Olha, porque às vezes a gente acha que o maior compromisso dos pais é tentar fazer os filhos, vamos levar para a igreja, vamos ler a Bíblia. Tudo isso é importante, gente. Mas veja bem, os meninos podem fazer tudo isso e não conhecerem Cristo. Os meninos podem crescer na igreja, terem nascido de novo. Entende? Então, às vezes a gente faz tudo o que está escrito que tem que fazer, excelente, nós temos que fazer. Mas a gente precisa entender onde está o coração dos nossos filhos. Onde é que está o coração, onde que está a adoração desses meninos? Porque não é porque está na igreja que está no Senhor. Não é porque está no acampamento que está no Senhor. Não é porque está tocando no louvor que está no Senhor. As pessoas podem fazer a coisa certa com o coração lá longe do Senhor. Agora, significa então que nós não vamos? Não. Nós temos que levar para a igreja, nós temos que pregar a Bíblia, nós temos que ensinar, nós temos que orar, nós temos que tudo isso. Sem isso substituir o cuidado que a gente tem que saber, tem que ter a respeito de onde é que está o coração, a adoração dessa pessoa. Ok? Então, por isso eu falei, primeira coisa, a salvação e aí a santificação. Que seria interessante. A minha segunda consideração. Se a pessoa não tem um encontro genuíno com o Senhor, está cheio de filhos de pastores e cheio de pessoas se frustrando com Deus, porque literalmente viveram uma religião e não um relacionamento com Deus, né? E você tem outra coisa. Literalmente isso. E tem outra coisa. Você sabe o que acontece? Às vezes, se a gente não tem um cuidado para ver se o indivíduo de fato conhece o Senhor, nasceu de novo, às vezes o que acontece? A gente querer propor santidade para um morto espiritual. Santidade é privilégio para quem nasceu de novo. Morto espiritual não tem como viver em santidade. Compreende? Então não adianta você propor um banho de loja para um cadáver. Ele continua morto. Agora,
propõe a vida, e vida é novo nascimento no Espírito Santo, trazendo convicção, arrependimento, convicção a respeito da obra de Cristo no Calvário e da ressurreição. E aí sim, agora começa uma vida de crescimento rumo à estatura de Cristo. Você está falando aí, está me tocando profundamente. Às vezes nós propomos para as pessoas mudanças externas, muito condizentes com o padrão ideal bíblico que a gente desenha. A estética. É. E essas pessoas, logo após essas mudanças estéticas, elas literalmente não entendem o porquê daquela transformação e elas voltam piores. Porque o vômito continua sendo comida. Só que agora é vômito. Ele não foi diluído. Ele entrou no estômago triturado, voltou e ela... Você está entendendo? E é aquilo, né? Você expulsa os demônios. Ele volta e encontra a casa vazia. Ele volta trazendo 7 vezes. Então, quando a gente começa a entrar um pouquinho nessa profundidade, eu vou te confessar, minha irmã, e eu vou te tratar como uma... Olha a honra, hein? Honra minha, tá? De como minha parceira ministerial. Senhor, Jesus, ele tira de trás das malhadas e põe entre princesas. Bonitinha, né? Vou falar uma coisa pra você, ideia. Dá trabalho, viu? Não é simples como os pastores hoje fazem. Não é uma fórmula feita. Não é algo que a gente possa desenhar, ensinar e ter a certeza que vai sair do mesmo jeito para todo mundo. Porque pessoas são problemas, nós somos complexos. Uma pessoa é um problema, muitas pessoas são muitos problemas. Uma igreja é um hospital de problemas a serem resolvidos. Só eu sei o quanto eu sou complexa. Estruturalmente, tem coisas às vezes que a gente faz, por exemplo, para servir o outro, que você pensa, agora eu agradei, arrasei. Na verdade, você está sendo motivo de escândalo. Então, ver as coisas na sua perspectiva, eu vou colocar assim, na perspectiva que você propõe, dá trabalho, dá muito trabalho. Inclusive, eu já orava por você, vou orar muito mais e vou tentar, de alguma maneira, vou falar a palavra certa, imitar você, porque, caramba, Paulo disse, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que não imitar? Por que não, no sentido bonito da palavra, se espelhar naquelas pessoas que nós admiramos, amamos e nos sentimos, de alguma maneira, amparadas espiritualmente? Você é esse tipo de pessoa para mim. Mas eu vou falar uma coisa, né? A igreja está muito aquém disso mesmo. Então a família de Davi passou por uma situação muito complicada e é relatado não só em 2 Samuel 13, quando a filha de Davi é estuprada por um filho de Davi, mas antes disso, né, Davi já teve uma situação de não lidar bem com o seu próprio desejo e pecar contra Deus e cometer um homicídio, não é? Para sair com a imagem bem, que eu acho que tem tudo a ver com isso que você está ponderando. Mas até aí, veja bem, de fato, há situações, muitas situações em que a gente não tenha lidado bem como igreja, no que diz respeito ao desafio do coração humano, sim. Agora, ao mesmo tempo, olha a liberdade que a gente tem de poder estar aqui hoje falando sobre esse assunto, a liberdade que a gente tem de abrir a nossa Bíblia, da gente escolher, inclusive, qual Bíblia que a gente quer. Eu estou aqui de frente para as minhas estantes com tanto livro bom. Ao mesmo tempo, a gente vê, eu sou testemunha, Renata, de muitos desacertos, sabe, por parte de ministérios na condução da aplicação do Evangelho na nossa intimidade. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou testemunha das coisas mais lindas. A Igreja de Jesus tem dono. O reino de Deus não está em crise. O Senhor continua sendo soberano sobre toda a realidade. O Senhor Jesus, ele é dono de tudo. Toda autoridade foi dada para ele nos céus e na terra.
Aleluia. A igreja dele, o corpo dele está aqui na terra, a noiva dele está sendo preparada, ele conhece o seu povo em detalhes, não tem nada que tenha fugido da soberania dele, do domínio dele, não tem nada que ele não possa fazer, não tem nada que ele seja fraco, não tem nada que ele não consiga, que ele não saiba, que ele não domine. Não, toda a realidade é toda submissa a ele. O que acontece ainda há o mal presente nesse mundo. Um dia esse mal será extirpado quando ele voltar, entende? Aí sim todo o mal será removido. Aí o povo dele não vai ter mais nem como pecar, porque o mal não estará mais no nosso meio. Aleluia. Então, ao mesmo tempo que a igreja, que cristãos ainda cometem erros, todos nós aqui cometemos erros, ainda que a gente ainda não é maduro o suficiente, que a gente ainda não ama Jesus mais do que tudo, que a gente ainda não ama o próximo nos termos de Deus, que a gente ainda não cresceu ainda completamente em sabedoria, graça, estatura diante de Deus e dos homens. Nós ainda estamos chegando lá. Se formos obedientes, entende? Se formos obedientes, se buscarmos com diligência na palavra de Deus, se escavarmos, sabe, a palavra de Deus como quem procura um tesouro, se colocarmos o nosso coração mesmo despido diante dele, se procurarmos na palavra de Deus a sabedoria do Senhor, a ponto de querer que ela esfole a cascadura do nosso coração, a ponto da gente sangrar, sabe, para ficar puro. Sangrar, que eu digo, não de forma violenta, não é isso. Da casca pecaminosa, da casca, sabe, dura, da nossa maldade como gente, da nossa falta de amor a Deus e ao próximo. Deus remover isso pela sua palavra, da gente romper com a prática de entristecer o Espírito Santo de Deus. O que eu noto, sabe? Que o Senhor, ele vai conseguir trazer em uma palavra, sabe o quê? O reino dele. Aleluia. Então, veja bem, a igreja de Jesus, ela é uma bênção. Ela é uma dádiva para esse mundo. Ela é um presente de Deus. Ela é um mimo de Deus para esse mundo que jaz no maligno. Aleluia. Você vai ver, ainda que as igrejas tenham muitas dificuldades, o melhor lugar para estar é na igreja do Senhor Jesus. Ali ainda tem um povo que foi selado pelo Espírito, que ainda abre Bíblia, que ainda se reúne, que ainda tem temor. Ali há chance de haver algo. No mundo, não. Só se a igreja do Senhor pregar o Evangelho, o Espírito Santo convencer e ali haver mudança de coração. Então, veja bem, olha, a igreja de Jesus, ela não é Deus. Ela não é Jesus. Por isso que a gente ainda vacila. Mas existe sabe... Mas eu acho que deveria ter um jeito de vacilar menos. Sabe como? Tipo assim, isso, temor a Deus. Porque como que pode pessoas tão usadas por Deus, tão do nada, porque nunca é do nada, mas você vê situações aí você fala, poxa, onde que veio isso? Talvez a nossa religiosidade está tão sangrando, ao invés de sangrar a santidade, sangra religiosidade, que nós estamos acostumados com máscaras, carne. Aí eu penso, né, porque eu sou crente há 24 anos. Você se converteu há quanto tempo? Perdão, te perguntar. Pensa. 31 anos. 31 anos. Então para pensar. Se eu não tiver ligadaça com o Espírito Santo, se eu não tiver ligadaça com o que ele está falando para mim todo dia, renovando minha mente, mudando meu jeito de pensar, mudando minha forma de... A sensação que eu tenho é, assim, eu vou falhar nas coisas mais primárias. Eu vou cair nas coisas mais óbvias. Eu vou falhar. E aí, eu acho, pelo menos na minha época, talvez não tinham tantos escândalos, mas eu já estou levando a coisa para o outro lado aqui, porque também é uma questão que eu também tenho pensado muito nisso.
Se nós fôssemos mais verdadeiros e autênticos, que foi um dos motivos maiores que eu te convidei para essa live, a sua autenticidade me assusta, mas me assusta para um lado bom. E isso é top demais. Por quê? Porque o que o povo mais gosta em mim é o quê? Minha autenticidade. Aí eu fico pensando, poxa, eu fugi disso a vida inteira. Mas por que eu fugi disso a vida inteira? Porque houveram líderes corruptos que me colocaram numa posição que disseram, olha, não pode falar isso, não pode ser assim, não pode. Ao invés de eu mesma conhecer o Senhor a ponto de eu mesma começar a polir o que eu devo, o que eu não devo falar, e essa coisa bonita, saudável de crescimento e santificação, eu comecei a viver uma imagem do que eu acho bonito, agradar a pessoas, agradar agora homem. a pessoas. Então eu nunca vi tantos líderes que não são, parecer que são, Entendi. e graças a Deus pelos líderes que são poucos. Por isso que a Bíblia diz que é muito trabalho para poucos ceifadores, trabalhadores, porque está muito difícil. E se nós não abrirmos o verbo no sentido de lutarmos por essa verdade que nós acreditamos, desse Deus que sozinho, só Ele, de maneira muito violenta, Ele transforma e acabou. E se Ele não transformar, Ele mata e faz nascer de novo, ressuscita, porque Ele é Deus que às vezes não quer transformar, Ele prefere deixar morrer e fazer ressuscitar. Eu sou muito dessa, sabe? Que talvez faça um pouco parte, né, dessa personalidade que eu tenho. O Joe fala assim, o ser sanguíneo é colérica, graças a Deus que é dominado pelo Espírito Santo. Você vai, mas volta. Mas, e ele não, né, todo fleumático, todo. Mas é muito top, assim, a nossa casa, nossa mistura. Porque eu falo assim, quando eu tô lá demais, no 880, aí ele fala assim, meu bem, volta. Aí eu, ai, desculpa. Tem que voltar mesmo, esqueci. Mas eu acho que falta isso. Falta verdade. As pessoas estão na igreja aprisionadas, né? As mulheres, os homens. As pessoas estão vivendo um clube social, um encontro de fim de semana, por emoção, que é o famoso crente almático. Que é aquele crente almático, você não sabe, assim, qual o benefício dele na igreja, porque, assim, talvez ele não vai nem se salvar a si mesmo, quer dizer, ninguém se salva a si mesmo, mas talvez nem ele mesmo vai alcançar a salvação. E ele ainda expulsa aquele que a gente leva para a igreja. Porque quantas pessoas chegam para mim e falam, eu não vou na sua igreja, porque o fulano tá lá. Se o fulano tá lá e tá na sua igreja, eu prefiro ser do mundo, porque ele não tem nada de Deus. Aí por isso, Renato, que eu acho que a gente tem que se perguntar, tá? E o que a gente vai fazer para reverter esse quadro? Entende? Então a gente tem que produzir conteúdo bom. Então, por exemplo, eu vou dar um testemunho. Há alguns anos, eu estou aqui em Vitória, no Espírito Santo, estou aqui à frente de uma missão que existe desde 2004. Então, a gente existe há 22 anos procurando servir a igreja, servir os cristãos no que diz respeito a enfrentamento de problemáticas urbanas, a partir das escrituras. Então, eu acho assim, quais são as iniciativas que a gente pode ter hoje para melhorar a nossa realidade de tal forma que o nome de Jesus seja glorificado? A gente já sabe, que a gente já discerniu pelo Espírito que tem que mudar, entende? Porque o desafio é, a gente sabe dar nome para os problemas, tá? A gente está vendo superficialidade. Como que a gente enfrenta isso? O que a gente propõe? Não. Entende? Isso é um grande desafio. Porque a gente tem que melhorar a nossa realidade. O que Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente possa ser testemunha dele até os confins da terra. Amém. Só que para isso acontecer, a gente precisa também o quê? Batizar no lugar do Filho e do Espírito e ensinar as pessoas a guardarem. Então, a questão é como que a gente pode fazer com que a nossa experiência de igreja seja cristocêntrica. Não sensorial, mas cristocêntrica, ter Cristo no centro. Entende? Então, esse eu acho que é o desafio. Porque a gente, sim, precisa fazer esse exercício que você está fazendo aqui com a gente. E eu acho que ele é necessário da gente sair da soberba espiritual de achar que a gente chegou lá. Não, a gente não chegou lá. Se Paulo, que é Paulo, falou que ele ainda estava, que ele não tinha chegado lá, mas que ele mantinha um foco
e o foco era a cruz de Jesus, e ele prosseguia para esse alvo. Então, nós precisamos continuar fazendo esse autoexame, como você está dizendo. Agora, o meu medo é a gente estacionar e parar no fatalismo, dizendo, olha, tá vendo o jeito que tá? Tá, ok. Então tá, é superficialidade, é religiosidade, então como que a gente enfrenta isso? O que a gente propõe no lugar? Tô ouvindo. Você acha, até hoje, desde os tempos de Jesus, a problemática acaba sendo sempre a mesma? A religião, a religiosidade é o nosso maior problema. A idolatria é o nosso maior problema. É o mesmo problema de sempre. O diabo não precisou mudar de estratégia, porque desde o princípio funcionou. Basta o ser humano ter a oportunidade de ser Deus, ele vende a primogenitura por um prato de lentilha tranquilamente. O problema nosso é o amor fraco por Deus. O amor fraco por Deus trará um amor fraco pelo próximo. Compreende? Sim. Agora, se a gente tiver, de fato, um compromisso com o Senhor, com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com o Pai, o Filho e o Espírito, aquilo ali vai nos manter livres do nosso ego frágil e inflado. Compreende? E a gente vai levar os outros a sério. É forte isso. Esse é o negócio. Agora, a partir do momento que a gente negocia qualquer atributo de Deus, a gente está sujeito a acreditar em qualquer lixo sobre nós e sobre o outro. Compreende? Eu só preciso duvidar da bondade de Deus, que eu fico ressentida com Ele e começo a viver uma vida independente dele. Aí se eu precisar atropelar você para me dar bem, eu te atropelo. Compreende? Nossa. Se eu precisar me sabotar para te conquistar, para eu me sentir alguma coisa às custas da sua vida, eu faço. Sabe por quê? Não é porque o problema é você, não é o problema a imagem que eu tenho a meu respeito. Não, é a imagem que eu tenho a respeito de Deus. Uhum. Então, o que eu preciso é voltar para aquilo que Deus diz quem Ele é. Porque a hora que eu fizer as pazes com aquilo que Deus diz que Ele é, eu vou conseguir descansar nele. Eu vou conseguir receber o perdão dele, o arrependimento por eu tê-lo traído, por eu ter adulterado contra ele, por eu ter amado esse Deus de forma tão porca, entende? E aí ele me acolhe. É isso que é humilhante. É isso que constrange, porque ele me acolhe, sabendo de tudo isso. E é isso, é ser acolhida de volta por ele, ser celebrada por ele. É isso que vai me dando uma gratidão e um contentamento de eu querer agradá-lo. E agradá-lo é parecer com Jesus. Entende? Então, a meta de cada um de nós é parecer com Jesus. E o querer parecer com Jesus já é uma dádiva, porque significa que o Espírito Santo deu para nós a convicção de que a gente não parece, aí a gente se arrepende, e a gente descobre que é só em Cristo que a gente consegue, sabe, receber o perdão e receber o Pai dele ser nosso Pai. Sim. E a gente enxertado na família de Deus, que é a Trindade Santíssima. E com isso a gente vive nesse mundo que é caído, mas com a presença de Deus, e começa a viver o que a gente não conseguia, sabe? Por isso que é uma dádiva ser cristão, é uma dádiva estar nesse mundo ainda caído e poder ser testemunha dele aqui. É uma dádiva a gente poder conviver com os cristãos que estão capengando, eu estou capengando, você também, bom, só tem um que é Jesus, mas a gente poder ser lembrada disso e a gente ser desafiada a parecer cada vez mais com ele, entende? Verdade. Então, amar o presente problemático isso não ama a Deus. A pergunta passa a ser bem mais simples quando a gente se posiciona como devedor, né? E acabou. É dádiva ou tormento? Cara, quando você entende que chutar cachorro morto é bobeira e que você já está numa posição de benefício não merecido e graciosidade e misericórdia, é por isso que eu, dentro de mim, me questiono milhares de coisas e eu acabo sempre chegando assim numa conclusão. Faz nada não, só ora. Estamos na Flórida fazendo missão da forma como a gente menos sonhou.
E eu me olho, eu falo assim, uai, Mineira mesmo, né? você nem sabe, né? Vai. Como que você chegou nesse lugar, né, Renato? Aí eu fico pensando, eu falo, uai, tô aqui, né? E a gente, quando chega nesse lugar que você entende, você fala assim, poxa vida, será que eu também não sou um idólatra? Será que de alguma maneira eu também não estou idolatrando meus pensamentos, a minha maneira de pensar, a minha maneira de achar o que que é certo, o que que é errado? Essa é a pergunta. Nossa live chegou no momento que tinha que chegar. Essa é a pergunta que todos nós temos que nos fazer todo santo dia. Qual é o ídolo hoje que concorre com o Senhor Jesus Cristo no meu coração? Amém. Perdão, Senhor. Perdão. Quero fazer o caminho de volta, porque o Senhor é superior. O Senhor é digno. É isso. Pronto, nossa missão está cumprida. Nossa, podemos já ir embora. A missão está cumprida. É isso. E dizer que essa pergunta não é uma pergunta para uma live, é uma pergunta para uma vida. Para qualquer uma das mais de, acho que no total aí, 700, 800 pessoas, se cada uma dessas pessoas se perguntar quem é que está concorrendo com o altar no meu coração, o altar único que deveria ter no meu coração, que é Jesus. Se há algo, e sempre há. E, Renata, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe que não precisa ser só coisa errada. É Um ídolo pode ser uma coisa boa que se torna uma obstinação. verdade. O coração é enganoso a tal ponto que pega uma coisa boa e transforma em algo sagrado, sem ser. Compreende? Por isso que a gente precisa de mais, de autoexame, a partir das Escrituras e da vida com o Espírito Santo de Deus. Há esperança, porque Ele é fiel. Que Deus possa continuar te usando como instrumento de cura, instrumento de transformação, de dentro para fora, não de fora para dentro, Amém. de dentro para fora. Porque, como eu digo, o ser humano é problemático, mas o mesmo ser humano que fere, ele também é usado para curar. E nós fomos feitos para caminhar juntos. Muito obrigada, minha irmã, de coração. Eu que agradeço, tá? Eu acho que eu fui tão assim edificada com a sua fome por Jesus, o seu desespero em expressar a sua adoração a Ele. Isso é bonito, isso é encorajador. Que nada nem ninguém nunca concorra com o senhorio dele no seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que isso valha para todo mundo que te segue. Que cada um venha encontrar a paz que o mundo não dá, só o Senhor Jesus dá. Encontrem, em nome de Jesus. E o que depender aqui de nós que a gente puder servir, estou aqui na Missão Avalanche em Vitória, tem a Estante da Andréia, onde tem escola de sexualidade online, onde tem o Haja Luz online, onde tem livro em português, tem livro em inglês, inclusive. As nossas escolas estão com legenda em inglês e espanhol. E o livro O Coração Explícito do Sexo, que é o livro que eu já lancei há algum tempo, ele está em inglês também para o Kindle na Amazon. Mas também está aí em português. Então, eu quero agradecer pela presença de vocês. Eu sei que foi uma live longa, em que a gente falou de muitas coisas, mas no geral é isso. Tudo aquilo que atrapalha a nossa adoração a Deus e subir perfeitamente, é isso aí que a gente tem que fugir disso. Isso é muito pouco, muito pouco. Que nada venha atrapalhar a nossa adoração a Ele enquanto a gente toca a nossa vida nesse mundo, até que Ele venha. Amém. Até que Ele Amém. venha.
Em nome de Sim e amém. Eu digo sim e amém, sim e amém. Obrigada Com tudo pelo que saiu da carinho. sua boca aí. Que amanhã cedo Eu eu vou tenho que levar meu filho pra deixar aqui escola. embaixo, tá, gente? Tudo da ideia, tudo. Beleza. As mídias sociais. Vou colocar para vocês o link da estante da ideia, para que você possa ter acesso a essa gama tão linda que eu me alimento, eu bebo, eu desfruto sempre que eu posso e tenho problemas, tenho dúvidas, tenho questionamentos, eu corro para essa estante, tá? Eu tenho alguns, inclusive aqui no estúdio agora, e eu falo para vocês, Andréia, nós amamos você. O Anastasia Cash te ama, nós amamos sua vida de coração, você é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, uma flecha nas mãos do arqueiro. E nós esperamos muito que essa live possa abençoar a sua vida de verdade, viu? Que vocês possam adquirir não só o material da Andréa, abençoando a vida dela como verdadeiros missionários, porque a fé sem obras é morta, né? Então nós entendemos isso e sabemos que quando você adquire um livro, você adquire um trabalho, você adquire uma mentoria ali com ela, cursos sobre série de coisas, gente, coisas que a igreja muitas vezes ignora, você vai estar ali contribuindo para essa missão em Deus, tá bom? Um beijo e até a próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus abençoe, gente. Um beijo.